Olá, ouvintes da Rádio Web UFN, sejam bem-vindos à segunda edição do Camisa 10, o programa de esportes da Rádio Web UFN, que traz entrevistas com referências do esporte, do cenário esportivo aqui de Santa Maria, estadual e até nacional, para você. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na Central Técnica, nossos craques Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Lucas Acosta e hoje está comigo Felipe Perosa. E o nosso convidado de hoje é alguém, como eu falei, que é referência no jornalismo esportivo de Santa Maria, que é Gilson Alves. Muito obrigado pela tua presença, Gilson. Como é que tá, Felipe? Como é que tá, Lucas? Obrigado pelo convite, fico feliz em ser lembrado aí, e até essa palavra referência acaba sendo um pouco forte, na minha opinião, mas que bom que posso ser considerado assim em algum momento, e vamos bater um papo aí, fiquem à vontade para perguntar o que quiser, porque eu gosto bastante. Fica difícil fechar os horários, já costumeiramente a todo semestre converso com as professoras, geralmente na cadeira de jornalismo esportivo. Fica difícil fechar horário, por isso que a gente não tem visitado aí, mas quase todo semestre é o contato, e sempre que puder vou estar pela Unifra aí, onde foi onde tudo começou, pra gente poder bater um papo e falar de jornalismo esportivo. Antes do Felipe fazer a primeira pergunta, até queria, já que tu falou da cadeira de jornalismo esportivo, a gente deixa uma reclamação agora para os nossos professores e para quem faz a nossa grade na matriz curricular para voltar ao jornalismo esportivo, por favor. É muito bom, é verdade. Na real, é isso que a gente quer, né? Isso que a gente escolheu pra nossa vida. Bom, Gilson, já falando sobre jornalismo esportivo, como é que o jornalismo entrou na tua vida e logo a escolha do esporte? Foi antes de entrar no jornalismo, foi durante ou foi depois? Como é que foi toda essa combinação na tua vida? Eu demorei um pouco para definir o que seria da minha vida profissional. Geralmente, se a gente pegar e olhar um a um, 17, 18 anos já entra na faculdade, né? Eu entrei com 22 porque até então eu não sabia o que eu queria, vou ser bem sincero. Eu só sabia que seria algo relacionado ao futebol, ao futsal, ao esporte, porque minha vida desde os 3, 4 anos girou em torno disso, acompanhando meu pai, que jogava futebol 4, 5 vezes na semana. Eu fiz isso até agora há pouco também, bem ou mal, umas 4, 5 vezes por semana, depois pelos compromissos. Isso diminuiu bastante, agora é uma vez só e olhe lá. E aí quando estourou aquela idade ali dos 20 anos, onde tinha algum sonho de repente de ser jogador, e não passei nem perto disso, mas sempre participando de escolinhas, de campeonatos até estaduais. Aí fiquei aquele período ali, o que faço, o que não faço, fazendo curso pré-vestibular, que na época tinha vestibular ainda aqui em Santa Maria. Fiz vestibular primeiro na Universidade Federal de Santa Maria, onde não passei. Primeiro era para educação física, porque teoricamente tinha que acertar menos do que para passar para jornalismo. A dúvida sempre foi educação física ou jornalismo. Morava próximo ao Unifra aqui, e aí vamos tentar no jornalismo. E aí fiz vestibular na Unifra, passei, e na metade do caminho cheguei a pensar em algum momento, será que eu troco para educação física? Porque já era quarto semestre e eu não via o esporte, perspectiva nenhuma de esporte dentro da Unifra. E aí o professor Gilson Piber, que não está mais aqui, eu digo na instituição. Está na FSM agora. Mas em algum momento ele chegou e disse para mim, vai ter um programa, que é o Titular na Rede, que de certa forma tu tem alguma chance de participar, e no próximo semestre, aguenta mais um semestre que vai ter esse programa. E eu fiquei naquela dúvida se aguardaria ou não. Aguardei e fiz bem, acho que fiz bem, porque já estava terminando o quarto semestre, né? E aí isso foi início do quinto. A partir de então já me encaminhei pro jornalismo esportivo, e foi mais ou menos assim. Quase desisti do jornalismo porque não via o esporte, é o esporte que eu gosto. Ao longo da minha trajetória, que a gente vai falar daqui um pouco, eu fiz já outras editorias, é natural, mas a minha paixão não é pelo jornalismo, todo mundo sabe. Não que não goste de jornalismo, é pelo esporte, não é que eu não goste. Ao longo disso tudo, do meu tempo de trabalho, a gente vai conciliando as duas coisas. Mas, para mim, se não houvesse o esporte, não haveria um jornalismo, tentando resumir isso aí. Até uma pergunta que eu ia fazer ali, mas tu já comentou, que tu tentou ser jogador de futebol, tu teve o sonho e não conseguiu, e daí entrou no futebol pelo jornalismo. Todo mundo é mais ou menos Todo mundo, assim, acho que todos nós ali, eu, tu, o próprio Miguel, o Matheus deve ser assim também, o Alan, não sei se o Alan é também. Isso é bem comum entre nós, jornalistas esportivos. Eu já vi, eu não sei se tu acredito que tu não vá falar isso, mas eu já vi um jornalista esportivo falando que
não me lembro qual foi, ele é da Globo, mas ele falou que todo jornalista esportivo é um jogador de futebol frustrado. Algo assim. Paulo Vinícius Coelho, se não me engano. Pode ser, Se não me pode engano, ser. foi Ele falou essa frase e essa frase me pegou de uma maneira. Porque é verdade, porque eu como tu, Gilson, eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, até... Não dá pra dizer que tentei, né? Mas joguei até os 14, 15 anos ali e depois eu queria estar do lado do esporte, queria estar do lado do futebol. E aí eu vi no jornalismo a chance porque eu sabia conversar, eu gostava da comunicação também e consegui conciliar. Não sei se o Felipe é assim Mesma também. coisa. Só vale um parêntese que fique bem claro, né? Não passei nem perto desse jogador. Mas eu fiz categorias de base no futsal, fiz categorias de base no Inter SM até o sub-17, até o sub-20, quando veio uma dispensa ali no sub-20. E aí comecei a parar e ver, não, de repente não é isso, e aí a gente vai tentando encontrar outros caminhos, né? Não passei nem perto, mas aquela questão desde os 5, 6 anos, vivenciar um time de futebol, seja o nível que for, e aí na sequência, isso até hoje, eu tenho um time de amigos de futsal, eu tô com 38 anos, tem um que eu joguei bola pela primeira vez com ele com 9, e a gente joga até hoje. Então, são quase 30 anos jogando. Não digo o viver profissional, mas o viver o esporte em si, o futebol, o futsal. É isso que eu quis dizer. Isso, de alguma forma, me ajuda, me auxilia para saber as questões extra-quadra, extra-campo que ocorrem, não profissionalmente, mas muita coisa é parecida, mesmo de forma amadora, né? É muito importante essa questão de tu entender o esporte, porque a gente já esteve ali dentro, né? Então, acredito que até... é algo a mais para o jornalista para facilitar, até para comentar, para ser repórter, porque a gente já passou por aquilo, né? Mas, Gilson, a gente já falou agora de como o jornalismo entrou na tua vida. E queria que tu contasse agora um pouco da tua trajetória até onde tu está hoje, depois que tu sai da faculdade, por onde tu passa, e se em algum momento o jornalismo saiu da tua vida em algum momento. Eu me formei em dezembro de 2009, então, na verdade, já recebi o diploma em janeiro de 2010. Posso estar errando um pouco a data, talvez fevereiro, mas acho que é janeiro de 2010. A partir de então, até na apresentação do TFG, o Vicente Paulo Bisonho, da Rádio Membuí, foi um dos convidados para a banca, pelo professor Gilson Piber. E o Vicente Paulo Bisonho até hoje é narrador e é um dos apresentadores da Rádio Membuí. E tinha uma vaga na Rádio Membuí bem nessa época que eu estava me formando. Eu já fui convidado para começar, tão logo me formei, então em janeiro, o Inter SM jogava em 2010 a Série A do Gauchão. Eu já participei uma semana depois de formado do primeiro jogo, como o repórter de torcida. E aí comecei como repórter de torcida, fiz 3 ou 4 jogos. Aí já veio a divisão de acesso com o Rio Grandense na época, era o Inter na A e o Rio Grandense na divisão de acesso. Acho que na época ainda chamavam de segundona, de Série B, depois que mudou a nomenclatura. E aí já começou a ter a possibilidade de ir pro campo, fui pro campo e acho que gostaram mais de mim no campo, não sei se não fui tão mal assim na torcida, mas no campo era mais o que eu pretendia fazer. E aí já comecei a participar como repórter de campo de forma freela, né? No freela, eu não vivia o dia a dia da rádio, mas na hora do jogo, final de semana ou meio de semana, quando tinha partidas, eu já era convidado para jogos ou do Inter SM ou do Rio Grandense. E aí esse processo foi gradativamente aumentando as minhas participações de programas esportivos que tinham na programação da Rádio Membuí. Aí no ano seguinte o colega que fazia os treinamentos, o dia a dia do clube acabou saindo. E aí, como eu já estava lá dentro, perguntaram se eu queria começar a ser o setorista de Rio Grandense e Inter SM. Aí, pelo que me lembro, isso era início de 2011, ou pelo menos primeiro semestre de 2011. Então, um ano depois já de fazer bastante freela, já comecei a fazer parte da programação diária da Rádio Membuí. Aí não ficou só esporte, rádio no interior é assim, comecei a fazer outras editorias também, ainda de forma predominante o esporte, mas já tendo participações em outras áreas, pelo menos gravando boletins de outras editorias, e aí sendo repórter setorista da Membuí por 2011, 12 e parte de 2013, quando aí eu acabei saindo da Rádio Membuí. Foi um momento que eu achei que tinha que sair da rádio, acabei pedindo para sair, e então, setembro de 2013, termina essa minha trajetória na Rádio Membuí. Aí eu fiquei também naquela sem saber para onde ir, mas já com um contato prévio, e enquanto aguardava a ida para a Rádio Santa Mariense, projetada para janeiro de 2014,
Nesses 3 ou 4 meses eu fui auxiliar na assessoria de imprensa do Rio Grandense. Outubro, novembro, dezembro de 2013, fiz isso aí. E aí, a partir de janeiro de 2014, fui para a Rádio Santamariense, né, onde fiquei 1 ano. E aí, no final de 2014, não era bem final, agosto, setembro de 2014 também, saí da Rádio Santamariense, porque terminou aquele período do Interesse, a bola parou de rolar, não teve calendário no segundo semestre. Fiquei um tempo na Entre Safra, ali em 2014, mas no final do ano, o jornal A Razão, que existia na época, claro, o jornal que já fechou, tinha alguma relação com a Rádio Santamariense, era o mesmo chefe, que hoje eu encontrei depois lá no Diário de Santa Maria. Ele me chamou para o esporte, quando surgiu a vaga, para ser o redator de esporte do jornal A Razão. 2014, dezembro de 2014, isso até o última edição do jornal A Razão, que foi dia 24 de fevereiro de 2017. Aí foi a última edição do jornal A Razão. Fechou a Razão, ficou todo mundo sem saber o que ia acontecer. Os que trabalhavam no jornal, foi uma surpresa para todos. E aí eu não tinha onde trabalhar. E passaram-se alguns dias, alguns meses, tu precisa ter de alguma forma uma fonte de renda. E eu tive que largar o jornalismo, porque não tinha vaga na época. Consultei na época no Diário, não tinha vaga na época, estava tudo certinho, não tinha processo seletivo de obter uma vaga. Meu pai era representante de laboratório farmacêutico. E eu conhecia a maioria dos representantes porque eu vivi isso. Nessa inclusão aí do futebol 4, 5 vezes por semana, alguns desses futebol do meu pai era toda a turma, né? com esse nicho, né? Com essa classe de trabalhadores, vamos dizer assim, representantes de laboratório farmacêutico. Aí eu trabalhei na Pfizer, que era conhecida pela do Viagra na época, depois teve mais a vacina. Então eu trabalhei na Pfizer de abril de 2017, logo depois, 1 mês e meio, então, depois de sair da Razão, abril de 2017 até dezembro de 2017. E aí, quando fechou um setor, como se diz na área de representante do laboratório farmacêutico, eu fiquei desempregado de novo. E aí, talvez tenha piorado, porque aí vivi aquela situação, volto pro jornalismo ou sigo na área de representante, que é uma área onde, teoricamente, a gente ganha bem ou um pouquinho melhor do que o jornalista, e com alguns benefícios a mais, um carro que pode ser emprestado da empresa, uma gasolina que hoje é tão cara e a empresa muitas vezes banca porque é algo que faz parte dessa classe trabalhadora. E aí eu fiquei naquela dúvida, fiz algumas entrevistas para a área de representante do laboratório farmacêutico, não fui chamado. E aí surgiu a página do canal Joga no Facebook já em fevereiro de 2018. Onde eu me encontrei com o Johnny Dornelles, um colega ainda do Bilac, do 1º grau, ele na mesma situação que eu, desempregado, ele entendendo da área de publicidade e propaganda, que é, de repente, montar uma arte, fazer algo relacionado a uma chamada para uma entrevista, onde ele sabe colocar eu e a foto do entrevistado, e aí do lado os anunciantes. Aí eu comecei a de repente, vender anúncios e encontrar uma forma de renda para, ao mesmo tempo que eu estou entrevistando alguém relacionado ao esporte, colocar um anúncio ali e dali tirar alguma fonte de renda. Isso começou no YouTube, aí tão logo isso aconteceu, o Facebook começou a dar aquele boom nas lives, nas transmissões ao vivo, algo que é muito comum hoje, mas no início de 2018 não era tão comum, pouca gente fazia, pouca gente sabia que existia. Fato que me marca até, eu lembro que não tinha o Zoom na hora da live, tu fazia a live, tu abria a live, tu tentava aproximar e não, era longe, se estava num campo de futebol, pegava um jogador bem pequenininho de longe. Algumas lives eu tenho nesse formato ainda na página Canal Joga no Facebook. E aí eu comecei com a página Canal Joga no Facebook, que existe até hoje, misturando a parte de jornalismo com a parte comercial, porque eu necessitava da parte comercial para entrar dinheiro de alguma forma. Aí o pessoal foi começar a acompanhar algo que era novo, como eu disse, repito, hoje tem mais gente fazendo trabalho semelhante, mas aí começou a entrar alguma renda. Nesse meio do caminho, acho que a live que marcou foi talvez vocês tenham acompanhado, 2018, quartas de final da divisão de acesso, Inter SM e Glória. O jogo de ida aqui foi 1-1, o jogo da volta foi 4-1 lá em Vacaria. Uma viagem longa, onde eu coloquei meu carro na estrada, o carro da minha esposa, na verdade, na estrada, ela foi junto para acompanhar. E aí a gente fez essa live.
E o pessoal do Diário estava lá. Não tinha live na época do Diário. E aí eles me propuseram no meio do caminho, que tu acha de compartilhar tua live na página do Diário? Um ajuda o outro e eu acho que vai dar certo pros dois. Não, na verdade, na época foi simplesmente, eu disse, claro, aceito, porque muita gente, né? Óbvio, não sabia ou não sabe ainda quem é a página Canal Joga no Facebook, mas já sabia quem é o Diário, óbvio. E aí a gente compartilhou, foi bom pros dois lados. Foi a 40 mil visualizações, tem até hoje. Se vocês procurarem Inter SM Glória ou Glória 1, Inter SM 4, botar se colocar no Facebook ali, Glória 1, Inter SM 4, acha essa live. E essa é o exemplo que eu falei, não tinha Zoom, é bem longe, mas aí esse resultado todo, essa vitória do Inter também contribuiu, eu acabei dando a sorte nisso aí, porque quando começa a ganhar, é um jogo que foi de vitória, deu uma visibilidade maior, e aí a gente... Na outra semana, recebi um convite do Diário para trabalhar então, no Diário. Não era esporte, me explicaram, olha, é uma vaga de outra coisa, é geral, é educação, vai ter semana que vai trabalhar numa editoria, até no esporte do final de semana, quando alguém tá de folga, pode ser que tu caia para essa área. E aí eu tive, então, o meu início do trabalho no Diário, isso era 2018. E aí... 2019, final de 2019, o meu colega do esporte do Diário acabou saindo, eu fui tendo mais chance no esporte e até hoje eu estou no esporte do Diário. Nesse meio tempo surgiu um convite da Rádio Medianeira para fazer o programa Joga Junto, que é o horário de todo sábado do meio-dia a 1h. Primeira coisa que eu fiz foi perguntar para o Diário se eu tinha autorização, porque queira ou não, são veículos de comunicação diferentes. Como esse programa é no sábado, e no sábado, todos os sábados eu estou de folga no Diário, não teve problema, eles liberaram. Então eu trabalho de segunda a sexta, e um domingo sim, um domingo não, no Diário de Santa Maria. E aos sábados no programa Joga Junto na Rádio Medianeira, isso desde 2000 e... Aí o programa na Rádio Medianeira é desde 2019, janeiro de 2019. Então também já são 3 anos de programa. E aí agora, então, tenho compromisso com o Grupo Diário, com a Rádio Medianeira e a página do Canal Joga no Facebook, onde eu faço algumas transmissões, diminui o ritmo das transmissões, só que o foco ainda é o futsal, porque aí é bem no horário que não me atrapalha nem no programa da rádio, ao contrário, eu levo os entrevistados relacionados a minhas lives no programa do Canal Joga no Facebook, que é o programa Joga Junto, e o Diário, como é o dia de folga do Diário, eu posso fazer tudo isso no sábado. Então, às vezes o pessoal me pergunta, por que não faz uma live de outro esporte ou de outra... É que casou bem com entre aspas, a folga. A folga é no sábado a partir do início da tarde. E o futsal é no sábado à noite. Então, me propicia que eu possa fazer isso, me dividir entre todas essas atividades aí. Antes da próxima pergunta, eu só quero destacar a genialidade que é o nome do canal Joga, que é jornalista Gilson Alves, né? Quando o João... Eu não tinha percebido. Eu achei muito interessante, assim, muito legal. Mas agora voltando ali pro Diário... O J.O. jornalista e o G.O. Gilson Alves. Por isso que eu agradeço ao Johnny Dornelles, que é o meu colega esse do tempo do Bilac, que está até hoje comigo como cameraman, edita alguns vídeos, ele que teve essa ideia. Eu ia perguntar o porquê que o G e o A eram maiúsculo. Caixa alta. Bom, agora voltando pro Diário, Gilson... como é que é trabalhar lá? Como é que foi a tua chegada ali? E é só tu que escreve ali hoje na parte do esporte, porque como tu falou no início, tu escrevia em várias editorias, né? Hoje, como é que é pra ti trabalhar lá? É muito bom, a gente não conhece todos os veículos de comunicação do interior do estado, mas eu tenho certeza que está entre os maiores e os melhores, pela estrutura que tem. Se vocês não fizeram uma visita até o Diário, a gente faz esse convite. É uma estrutura fora do comum, no que a gente diz respeito ao prédio, aos equipamentos, a estrutura então que é disponibilizada para os repórteres terem sempre... eu tenho que fazer uma entrevista amanhã e é em tal local da cidade. Desde que tu esteja organizado, coloque no Carfoto, que é um processo que a gente tem lá, que é o carro e foto. Eu preciso estar amanhã às 2h30 em tal lugar. Tu vai lá, coloca no sistema, ali todo mundo vai ter acesso ao sistema. Um carro do jornal vai pegar, vai te levar até lá, tu vai ter um celular para fazer as imagens, vai ter um microfone para fazer as imagens. Nesse meio tempo, quando eu entrei, era mais edição impressa e site do jornal. Surgiu a TV Diário, hoje tem a Rádio CDN, que é vinculada também ao Grupo Diário de Santa Maria. Só voltando um pouco, no início era mais educação geral, como eu falei, era o que tinha no dia, e até vezes que outra, não, hoje tu ajuda no esporte, porque tem bastante demanda no esporte, eles já sabiam que era a minha identificação maior e que eu mais gostava,
mas a gente nada impede de, por exemplo, ajudar também outras editorias na hora de fechar uma edição impressa, que é aquela correria das 6h30 às 8h30, algo que a gente já acabou tratando fora do ar aqui, aquele horário de fechamento. Às vezes eu tenho que ajudar um colega no sentido de ler uma página de geral, ler uma página de educação, porque o pessoal que está em casa não sabe o que é aquela correria da tardinha ali para fechar um jornal impresso. E o Diário tem essa estrutura toda que é disponibilizada pelos editores, pelos repórteres que vão um ajudando o outro. E nesse meio tempo, como eu falei, então, a gente teve que ir se renovando e aprendendo novas coisas, como lidar com um tripé, saber colocar um celular no tripé, engatar um microfone, saber que ele vai estar funcionando, porque surgiu a TV Diário. Logo depois teve a Rádio CDN. Entre os meios de comunicação, todos que existem, eu gosto mais do rádio, não é nada contra os outros, mas eu me sinto mais à vontade no rádio. E hoje, ao mesmo tempo que é rádio, já tem a live, tu tá falando no rádio, mas tá aparecendo na live no Facebook do Diário, ou na TV Diário, porque aí tem toda essa mistura. As jornadas esportivas começaram a ocorrer na Rádio CDN esse ano, 2022, e aí é rádio, é TV, é jornal. Eu fechei o texto pro jornal, o mesmo texto vai pro site, alguma coisa a gente acrescenta e coloca pra TV também. Enfim, a gente faz rádio, jornal, TV e site, tudo. Hoje em dia, que bom, da área que eu gosto, do grupo da editoria que eu quis trabalhar sempre, e aí por isso me sinto mais feliz e agradeço ao Diário todas essas oportunidades que eu estou tendo. E como que funciona a escolha das pautas para vocês falarem no programa, para vocês escreverem? Como é que é tudo por trás, assim? Porque para nós, às vezes é meio difícil achar 5, 6 notícias novas aqui da região, Santa Maria e região. Às vezes a gente até engata alguma do futebol nacional. Como é que é para vocês que devem ter uma facilidade maior que nós, até por experiência quanto por equipamento e tudo mais? O Diário é uma fonte do titular da rede, por exemplo, né? Então, ali, quando a gente vai falar as notícias no terceiro bloco, as atualizações sobre o esporte local... Agora, segundo bloco, né? Mas a gente usa o Diário, usa o site da prefeitura também, que tem algumas coisas. Então, é interessante saber como é que funciona essa escolha das pautas, como é que chega até vocês. A gente, na escolha de pautas, começa mais pelo que é local. Essa é uma orientação do jornal, que teve lá no início, quando a gente começou a fazer esporte. Então, o que é de momento acaba sempre tomando conta e sendo a nossa prioridade, vamos dizer assim, né? O Inter SM, quando tiver em atividade, o Rio Grandense, quando o próprio time sub-20, o futebol acaba tomando conta, não tem como fugir muito disso, mas também aqueles esportes que estão em alta, o Santa Maria Soldiers há 5, 6, 7 ou mais temporadas, até talvez seja um dos carros-chefes também, quando está em atividade também... a gente tenta fazer não só aquela chamada para o jogo, mas ao longo da semana, pelo menos. O Diário transmitiu a final do Campeonato Gaúcho esse ano, né? Então, isso prova toda a importância também do futebol americano para Santa Maria no momento. Como eu falei, se é local, o que o futebol americano traz também é uma prioridade. O futsal, são 2 times que participam já algumas temporadas, ou eram 2, né? O FSM e o União. Agora é um só, a União se mudou para São Cepé, então segue igual ao FSM. O futsal a gente... também sabe que tem um calendário, um cronograma a seguir. E os demais esportes, muita gente depende daquele que nos procura. Porque é uma página por semana, ou são uma página por dia, ou são 2 no máximo. A gente sabe, a maioria dos esportes, o que está acontecendo, mas quando nos abastecem de novidades, isso ajuda também. Há também aquelas pautas que não são tão factuais, algo que a gente pode colocar hoje, como pode colocar daqui 2, 3 dias, que vale a mesma coisa. Também a gente tenta alguma produção nisso aí para eventualidades de quando precisar, colocar uma página a mais e preencher com esporte. Mas é tudo de acordo com o que está em evidência no esporte na cidade. É por aí que a gente começa, pelo local. Mas não tem como fugir de Grêmio e Inter em determinadas ocasiões, no caso de um Grenal, ou no caso de um título de um ou outro, uma final a ser disputada, uma classificação, só que com alguns poréns, porque, por exemplo, o jornal não fica até tarde da noite para esperar o resultado do jogo do Grêmio e jogo do Inter. E aí eu me refiro a meio de semana. Mas durante o final de semana, se o jogo foi sábado ou foi domingo,
ainda há tempo de fechamento da edição impressa, a gente consegue colocar na edição impressa. E aí fica em segundo plano Grêmio e Inter, mas quando é um título, quando é algo aí, ou quando trocou o técnico, caiu o técnico de um ou de outro, acaba sendo também tendo um destaque, mesmo não sendo local, mas o futebol preenche e é mais ou menos por aí. A gente começa pelo local, mas é de acordo com o que está em evidência. Gilson, e agora falando um pouco mais sobre o teu trabalho como jornalista, né, como repórter, tu falou fora do ar que tu acompanha o Inter de Santa Maria há mais ou menos mais de 10 anos, né? Então, como é que é pra ti, e se por um acaso, lá quando tu estava te formando aqui na UFN, se tu pensava já em estar tão perto de um clube de futebol como tu está há esse tempo todo? Então, como é que é pra ti acompanhar tanto nesse tempo, como também nos jogos em casa e nos jogos fora, porque tu tá em todos praticamente, né? Na reta final do curso de jornalismo, eu comecei a me dar conta do que um setorista fazia, aquele que vai a treino praticamente todo dia, ou se não todo dia, pelo menos a maioria dos trabalhos. E que bom que eu tô conseguindo fazer isso há cerca de 10 anos. Para mim é a realização. E outra que o fato de tu estar no treinamento praticamente todo dia auxilia na tua produção de texto, na tua produção na hora que tu vai comentar um lance na hora da jornada esportiva, no pré-jornada, no pós-jornada. O fato de tu não cair só na hora do jogo, de tu estar lá vivendo o dia a dia, te auxilia, não tem como comparar quem cai só para a hora do jogo, porque eu já vivi isso em algumas partidas, pelo menos. Então eu consigo comparar o que é tu chegar só no domingo pro jogo, só na quarta, ou tu chegar sabendo que eu assisti o treino, eu sei por que não joga aquele, por que o outro virou reserva, por que aquele ali, aquele não tá 100%, torceu o tornozelo no penúltimo treino, ele pode jogar, mas não 100%, ele tá no banco de reservas, ou ele chegou na metade do caminho, ele não se apresentou junto com os demais, ele chegou com 2 semanas de atraso, por isso mesmo tecnicamente ele sendo o melhor, de repente ele vai ficar no banco. Todo esse processo do que gira em torno da escalação te ajuda a não dizer bobagem no ar, a ter subsídios para passar as informações de forma correta para o ouvinte. Então, esse trabalho de poder ser setorista, e também com o tempo a gente vai aprendendo e vendo como é que isso funciona, vai depender de onde tu trabalha. Hoje, a minha realidade do diário, se eu for num treino, eu vou poder ficar 40, 50 minutos, e é isso. E porque eu tenho compromisso de chegar igual na redação e fazer texto de Grêmio, texto do Inter, texto de outros esportes. Então tu tem que saber que o Inter SM de momento ali é prioridade, mas tu não pode esquecer dos outros compromissos e chegar e fazer. Então eu tenho que tentar antes de ir pro treino deixar alguma coisa encaminhada, alguma coisa alinhavada. Aí eu tô misturando com esse processo de rotina da produção na página do esporte do diário. Alguma coisa eu já coloco no site também para não ficar só no Inter SM, mas eu quis falar esse processo de poder ficar 40 ou 50 minutos no treino, porque antes, na época da Rádio Membuí, por exemplo, ou até na Rádio Santamarense, eu era o primeiro a chegar no treino e eu ia embora só quando o técnico desse o apito final no treino, ainda eu ia entrevistá-los, eu tinha mais essa possibilidade, mas isso também faz parte do jornalismo feito há 7, 8 anos atrás, que acabou mudando. E aí eu tô colocando ali, falei do diário agora há pouco, antes era só jornal impresso, agora tem mais a TV, tem mais o treino, então ficou mais difícil. Ficou mais difícil de ficar tanto tempo no treino, mas a exigência é a mesma e ao mesmo tempo já sei como é que funciona o processo e tem que me virar assim, nesses 40, 50 minutos ficando no treino. Já não vou chegar no início, não vou ver o aquecimento, é bom você chegar na metade do treino ali, ou pelo menos quando começou a rolar algo mais objetivo no treino ali, a gente já sabe quais são mais ou menos os horários, tem o tempo do deslocamento, às vezes a gente perde alguma coisa, mas aí, pelo fato de estar todo dia no treino, também me ajuda a fazer um contato com uma fonte. Hoje eu cheguei atrasado no treino, e aí eu queria saber se tu pode me passar isso ou aquilo. Seja para um dirigente, seja para um próprio jogador, aqueles jogadores que já estão há alguns anos ali, acabam se tornando meus amigos, ou pelo menos parceiros, ou pelo menos eles acompanham o meu trabalho, e aí quando eu solicito uma informação, eles, mesmo sabendo, mas será que o técnico vai gostar se eu disser assim? Mas o técnico não vai ficar sabendo, porque fazendo o teu processo da tua parceria com as fontes e teu processo de construção de textos, de opinião, o fato de estar todos os dias nos treinos ajuda, e que bom que eu estou podendo ser setorista aí há alguns anos.
E dentro dessas várias viagens para ver os jogos fora de casa, ocorreu alguma história, alguma situação inusitada, engraçada, que te marcou? Olha, até não vou falar inusitada, engraçada, mas é um clima hostil, para quem não sabe o que é o futebol do interior. O próprio repórter da rádio do time local, não vamos citar nomes, óbvio, ele já te enxerga diferente. Tu tá chegando para acompanhar o time e às vezes ele pensa que tu é repórter do time. Ou o dirigente mais o dirigente até do que os colegas repórteres. Os colegas repórteres às vezes entendem, né? Vai depender muito da ocasião. Mas desde o delegado da federação, da cidade, ele não quer que tu entre em campo, ele não quer que tu entreviste o jogador no intervalo, e esse processo no interior tá ficando cada vez pior. Nesse ano que a gente acompanhou todos os jogos da divisão de acesso, diversas vezes o delegado, que era mais ou menos o mesmo, em uma região que a gente foi bastante ali, ele, olha, tu não pode entrar no campo para falar com o jogador. Pô, mas rádio é diferente. Há o erro aí pra mim é muito diferente um processo de um jogo de Grêmio, de Inter, do que um jogo do Inter SM, do Avenida, do Guarani de Venâncio Aires, onde o jogador quer falar contigo, ele precisa disso, faz parte do processo dele subir na carreira. Então, se eu não estiver atrapalhando, for num cantinho de campo ali, se a imagem da federação não tá pegando em mim, não tem por que o cara ter privado e fazer isso, mas a gente passa por essas... é um clima hostil a cada jogo. Isso é em geral, sem falar da torcida. Em Pelotas a gente já passou por algumas dificuldades. Aí teve uma vez que quebraram A torcida de torcida Pelotas é complicado. É só para exemplificar, não estou falando mal especificamente isso aí, não é exatamente pro jornalista, mas no interior acaba sendo assim. Conforme a cidade que tu chegar, tu vai ser tratado de forma diferente. Aquele lá vem com eles, e o eles entra no time de futebol, eles pensam que a gente eles pensam que a gente representa o time, não que a gente não acabe por tabela torcendo para aquele time, porque se o time for adiante, te ajuda no teu trabalho, mas a gente está representando o diário, representando uma rádio medianeira ou veículo de comunicação que tu estás trabalhando naquele momento, o canal Joga. Então, é um processo bastante difícil. E isso acontece bastante, ó, e aí por isso que eu coloquei como exemplo. E em 2022, não é algo que... mas isso aí é antiquado. Não é algo antigo, né? Não é antiquado, não, isso é de agora. Tu és enxergado fora de casa como um visitante. E aí o visitante, se os jogadores sofrem retaliações, o repórter sofre. Nem só visitante, né? Como um rival, muitas vezes. Então eles te encaram várias vezes. Então tu tem que pensar o que tu vai falar, o que tu vai fazer e como tu vai agir. E isso te coloca em dificuldades em diversas jornadas esportivas aí, fora de casa, porque tu é enxergado como visitante. Até tu comentou ali da torcida de Pelotas, um dos últimos jogos que eu vi do Inter Santa Maria aqui no Presidente Vargas foi contra o Pelotas, acredito que seja em 2016 ou 2017, que o Inter começou ganhando, o Pelotas virou 2-1, e daí a torcida ali do Pelotas é um espaço minúsculo, né, no Presidente, a gente estava atrás do gol, eu e meu pai. Eu lembro que na saída, assim, cara, tipo, era 30, 40 pessoas contra mil torcedores do Inter. E eles, tocando tambor assim na saída, tipo, passando de ônibus com os vidros abertos, tocando tambor assim, pra provocar mesmo. Ainda tinha jogo de volta, eu acredito que o Inter tenha empatado lá e ter sido eliminado. Eu não lembro certinho em que data que foi, em que ano que foi e qual foi o resultado do jogo de volta, mas o jogo dele foi 2-1 no Presidente pro De Pelotas. repente foi em 2018, que aí lá em Pelotas, o Pelotas venceu por 1-0 também, e aí acabou desclassificando o Inter. A gente utilizou só um exemplo, né, mas isso é meio que geral, assim, e aqui em Santa Maria não vejo tanto isso. Então acaba sendo um elogio para a cidade aqui. Pô, aqui vem um adversário, acaba sendo bem tratado. Sim. Algumas exceções ocorrem, claro, alguma provocação, uma brincadeira que é normal no futebol, mas eu tô me referindo às vezes eu tô trabalhando como repórter e aí acabo sendo privado de alguma coisa, não só eu, o visitante acaba recebendo isso ao longo aí de diversos jogos na divisão de acesso, por isso que se eu escrever um livro, eu sempre falo isso aí, divisão de acesso, um esporte parecido com o futebol. Aí agora vamos entrar na parte engraçada que tu falou, agora me vieram algumas ocorrências. É um bom nome de livro. É um bom nome de livro. Um esporte parecido com o futebol, porque a gente vê gramados alagados, a gente vê coisas que só acontecem na divisão de acesso, por vezes não tem uma cabine e aí tu se posiciona em cima de um caminhão de frutas, desde que seja numa altura onde tu possa fazer a transmissão. Aí eu vou usar um exemplo no jogo sem citar a cidade. O time da casa vencia o Inter SM por 1-0 no segundo tempo.
E aí eu tava perto do técnico do adversário, técnico da casa na época, né? E aí me chamou a atenção que chegou uma caixa de frutas, mas cheia de bolas de futebol. E aí começou a cada contra-ataque, o técnico pegava e chutava a bola em direção à bola do interesse, onde a bola estava no ataque do Interesse M, para que o jogo fosse paralisado. Esse é o futebol do interior. E aí ele fez isso, óbvio, que primeiro ele conseguiu disfarçar na primeira, ele recebeu uma advertência porque alguém contou que foi ele, beleza. Na segunda ele fez a mesma coisa, ele foi expulso. E aí o que começou a acontecer? Ele estava na arquibancada já. Aí começaram a entrar pessoas, acho que torcedores, entrava por uma portinha da arquibancada ali que dava acesso pro campo, cada um chutava uma bola. E isso ocorreu 7 ou 8 vezes. Cada vez que o Inter ia armar um contra-ataque, Inter SM, alguém intervia dando um chute em direção ao contra-ataque, e aí o juiz, o árbitro, acabava obrigado a paralisar a partida. Sim. Cada um que chutava a bola em direção, óbvio que era expulso, mas isso truncou o jogo e acabou sendo benéfico pro time da casa. Entre outras coisas que acontecem na divisão de acesso. Seguimos esse bate-papo, em seguida vamos lembrar de outras coisas aí, porque é um esporte parecido com o futebol, mas não é 100% futebol, não. Esse é o futebol do interior, né? Mas não só o futebol do interior acontece isso, a gente já viu em várias coisas, tipo Campeonato Nacional, Libertadores, é algo que acontece muito. Mas, Gilson, agora, chegando mais para a parte final, queria que tu falasse um pouco do canal Joga agora. Das tuas transmissões, das tuas entrevistas, como é que é pra ti tu ter o teu próprio canal, que é teu, e tu conseguir ter toda essa visibilidade que tu tem com entrevistas e com transmissões esportivas? Primeiro, vale reforçar que o canal Joga acabou surgindo por uma necessidade, né? Uhum. Pelo desemprego. Uhum. Então, talvez se eu tivesse empregado nesse momento ali que surgiu a página do canal Joga no Facebook, de repente eu não teria entrado nessa questão aí de tentar mexer numa página de Facebook, saber como é que faz a transmissão ao vivo, o que pode colocar, o que pode não colocar. Acabou sendo benéfico para mim, né? De alguma forma, e entre aspas, o fato de estar desempregado em algum momento. Então, eu criei minha própria página e se tudo der errado, se alguém me deixar desempregado, tomara que isso não aconteça nunca, eu ainda vou ter a página, não é o suficiente, serve como uma fonte de renda extra, me auxilia, claro, mas não dá para viver disso, não. Só que como esse trabalho é feito no horário em que eu estou de folga do diário, que eu estou de folga da Rádio Medianeira, lembrando que meu compromisso com a Rádio Medianeira é só aos sábados, eu consigo manter ali esse trabalho e acabou sendo voltado mais ao futsal, eu repito, pela questão do calendário. O calendário do futsal me facilita. É sábado à noite, é no horário que eu tô sempre de folga. Se fosse um dia de semana à noite, eu já saio 8h30, quase 9 horas do jornal, eu não ia conseguir chegar a tempo. E vale destacar que o futsal, ele é um esporte que ele tem o coração do telespectador, né? Porque é um esporte que por exemplo, desde criança eu sempre joguei futsal, então acredito que as pessoas, elas compram essa ideia, elas abraçam essa ideia porque o futsal é um esporte que tá junto com elas desde sempre, né? Só para, antes de entrar especificamente na parte do futsal, também vale, logo que surgiu o canal e eu não tinha tantos compromissos com o diário, com a Rádio Medianeira, eu fazia mais entrevistas, eu ia na empresa que tá me patrocinando e levava um jogador lá e eu entrevistava, fazia mais essa parte misturando comercial com jornalismo, mas aí devido aos compromissos com o jornal e a Rádio Medianeira, a gente acabou, então, focando mais em levar o entrevistado no programa sábado, então, no Joga Junto. Mas no que tu falou do futsal, eu tinha uma vivência já na Imembuí, na Santa Maria, esse Jornal Razão, e sonhava com transmissões do futsal. Porque, para mim, como tu falou, tem um público muito fiel. O pessoal quer saber como é que foi o FSM, queria saber como é que ia o União. Agora a União se mudou para São Cepé, mas também é um time da cidade. Então, eu sentia falta dessas transmissões. E no meio ali da transmissão ou do início de algumas transmissões da divisão de acesso, quando podia, né? Depois a Federação Gaúcha de Futebol privou a realização de lives e isso não ocorre mais. Mas aí eu vi no futsal um caminho. E até hoje não tem tantas transmissões assim. Então é na página do canal Joga no Facebook que acabou se tornando uma referência pro futsal aí nos últimos anos. E aí a gente tem também como eu disse, uma vivência no futsal. Tem muitos jogadores do União que às vezes jogam junto comigo na minha pelada, entre aspas, ou
jogam contra ou jogam num horário antes e me conhecem e conversam comigo. Isso me ajuda a ter subsídios para fazer as transmissões, a ter informações do União, a ter informações da UFSM. O próprio técnico da UFSM joga também no meu time de futsal. Isso ajuda de diversas formas a ter mais informações e a facilitar esse meu trabalho, então. Mas o que fez a voltar o foco da página do canal Joga ao Futsal foi essa necessidade de alguém transmitir ao vivo, e até então ninguém transmitia ao vivo. E que bom que eu consigo transmitir com imagens, né? Tomara que a federação siga permitindo a de futsal, e aí então isso casou bem, essa necessidade e o fato de não ter ninguém transmitindo ao vivo. E aí eu comecei essas transmissões com a página do canal Joga, e o futsal, como tu falou, e é um dos esportes mais praticados, e a gente acabou preenchendo uma lacuna que para mim tinha a necessidade no esporte de Santa Maria. E Gilson, com tudo isso que tu falou, com o canal Joga, conta a passagem na Imambuí, na Rádio Santa Mariense, na Medianeira, no Diário, tu acaba se tornando, sim, tu admitindo ou não, referência, como referência de jornalismo na cidade. Como é que é pra ti ter essa noção de que as pessoas te conhecem, de que as pessoas sabem do teu trabalho e elas acham o teu trabalho bom, elas concordam contigo, elas estão te apoiando? Como é que é pra ti todo esse apoio da torcida, digamos assim? Olha, aí eu vou entrar naquela parte que eu acho que eu já citei em algum momento, que é a relação com as fontes no interior e uma comparação no que é fazer setor e ser jornalista esportivo em Porto Alegre e o que é ser em Santa Maria. É bem diferente. E aí eu vou usar um exemplo que eu vou tentar clarear para vocês. Ninguém não, mas são poucos os que trocam mensagens no WhatsApp, no Facebook, onde for, com o melhor jogador do Grêmio ou com o melhor jogador do Inter. Tem que passar pela assessoria de imprensa. Não que não exista uma assessoria de imprensa no interior, não que não existem, fazem um bom trabalho aqui no Inter SM. Mas aqui eu converso com o jogador, eu converso com o camisa 10 do time, eu converso com o centroavante. Muitas vezes eu pergunto para a assessoria qual é o caminho para entrevistá-lo, ela, não, tá aqui o WhatsApp dele, vai tu mesmo e faz o contato com ele. Então essa proximidade com as fontes que a gente tem no interior até auxiliam muito a executar esse trabalho. E aí eu tô querendo essa parte que eu quis me referir aí de relação com as fontes. Dentro desse processo todo, como vocês falam em referência, eu agradeço, acho que por vezes pode ser um exagero. Se isso está acontecendo de alguma forma, é pelo jeito em que eu procuro agir com as fontes. Eu sou um cara que não gosta de fofoca. Aí eu vou usar mais um exemplo aí. Teve uma vez que eu tava num treino do Inter SM, salário atrasado, e tudo que vocês imaginam de pior, e deu uma briga entre um jogador entre um reserva e um titular. Se eu fosse colocar isso, entrasse no ar para falar, o que eu ganharia com isso? Talvez não ganhasse nada, ou ganhasse só naquele momento. Alguns dirigentes chegaram e me pediram, não vai colocar isso aí, não vai falar isso aí, mas isso já estava na minha cabeça. Não, eu não tenho por que colocar isso aí no ar, sabe por quê? Porque eu volto aqui amanhã. E aí o cara que fez a fofoca no dia anterior, o que fez questão de dar ênfase num fato que não é o principal, e aí eu entro aqui, não tô querendo omitir nada, eu nunca omiti nenhuma informação importante, mas a gente tem que ter noção e cuidados nesse processo de relação com as fontes, de não ficar só metendo pau o tempo todo no trabalho de quem tá no dia a dia no interior, que é bem mais difícil do que é na capital. A gente tem que entender que se é difícil o trabalho pro repórter no interior, também é difícil pro dirigente de um time. Então, o que pode, acredito eu, a levar essa referência que vocês estão falando aí, é a minha questão de tentar ter um bom relacionamento com todos em todos os momentos. Algumas vezes eu já briguei com alguma fonte, ou eu já entrei em alguma discussão para defender o meu lado. Isso aconteceu diversas vezes, mas sempre tentando seguir essa linha. Dificilmente eu vou começar uma briga, ou vou começar uma fofoca, ou eu vou trazer uma polêmica antes que eu verifique. E aí eu vou utilizar a outra agora para trazer bem recente. Esses tempos houve uma denúncia de que no primeiro semestre o Inter SM estaria tendo algumas dificuldades no alojamento. Um jogador reclamou sobre alimentação, ou sobre moradia, sobre condições estruturais. O que eu fiz primeiro? Eu fiz contato com um jogador desses últimos que estavam lá no alojamento. Cara, é verdade isso que está acontecendo, isso, aquilo? E o jogador me disse, é mentira. No momento que o jogador me disse que é mentira, outro, né? Se alguém está querendo criar um caso, por que eu vou entrar nessa questão? Por que eu vou fazer uma pauta em cima disso?
Eu não entrei nessa pauta, eu não divulguei, eu não falei com o presidente, com o dirigente sobre o que estava acontecendo verdadeiramente, porque eu acho que eu fui aonde eu deveria. Um jogador reclamou, mas eu fui no jogador que estava ao lado dele, será que é verdade? E o que estava ao lado dele disse que não era. Eu conversei com o outro também para pegar pelo menos 2 fontes, e 2 desses estavam junto com esse terceiro, que é o que reclamou. Cara, eu não considero assim, não foi bem isso. Então, por que eu vou entrar em polêmica? Eu tento evitar polêmica, eu tento, como eu disse, manter um bom relacionamento. Esse pode ser o segredo. E tentar ser o mais correto possível. Na hora que eu tô no ar, se o jogador errou um gol, eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que... ele cometeu um erro, deveria ter, de repente, dado um passe ao invés de chutar pro gol. Eu não tô deixando de fazer o meu trabalho, mas eu tenho que, em todas as minhas manifestações, seja no impresso, no site, na TV ou na rádio, respeitar quem está do outro lado. E dentro desse respeito, ou dentro desse bom relacionamento aí, acho que é por isso que eu posso estar de alguma forma contribuindo aí para quem está querendo trabalhar ao meu lado ou na mesma área que eu tenho trabalhado desde 2010. E agora sim, Gilson, para finalizar, eu queria que tu deixasse algumas dicas para quem quer seguir o mesmo caminho que tu seguiu, tanto para nós, ou para quem nos escuta, para quem nos vê no YouTube. Tu que saiu aqui da UFN, passou por tantos veículos de comunicação, hoje está no Diário, hoje é referência, como a gente falou. Então, quais são as dicas que tu deixa para quem quer seguir esse mesmo caminho? Primeiro, eu agradeço novamente a questão de referência. E quem sou eu para dar dicas para alguém, mas só entrando novamente no que foi nessa última resposta, se eu pudesse, então, falar para alguém alguma coisa dentro do que está me levando a conseguir trabalhar há um bom tempo, mais ou menos na mesma área, trocando alguns veículos de comunicação, mas isso vale para o jornalismo e eu acho que vale para a vida. Tu tem que ter lealdade com as pessoas, tu tem que tentar fazer o teu trabalho sem nunca passar por cima de ninguém, sem nunca desrespeitar ninguém. Então aí entra a lealdade, entra respeito, e o respeito é com o teu colega que é o teu concorrente, porque mais adiante ele pode ter uma vaga no momento em que tu está desempregado, ele pode te convidar. Então tu tem que ser leal aos teus colegas, tu tem que ser respeitador, como eu disse, porque em algum momento tu pode ser colega deles. E dentro desse nosso mundo do jornalismo esportivo no interior, eu vejo muitas dificuldades e isso me machuca em alguns momentos em que eu pensei em desistir. Uhum. E até algumas vezes a gente pensa também, mas isso é do mundo todo. Eu vejo muita maldade, muitas atitudes de mau caratismo. Eu vou colocar bem o que acontece muito no nosso meio. E aí eu vou usar exemplo de repente, 2 rádios vão para uma transmissão, uma chega antes que a outra e corta o fio na hora da transmissão da internet do teu rival. Isso eu já vi e olhei e não acreditei. Pô, como é que o cara vai fazer isso aí? Então, minhas dicas são lealdade, respeito aos colegas, respeito aos teus superiores ou a quem vem conversar contigo. Eu falo bastante, vocês devem falar bastante, porque um jornalista em geral vai falar bastante, mas ouvir bastante também é necessário. Eu argumento bastante, dificilmente alguém vai vir e vai me dar uma bronca e eu não vou querer contrapor, isso é outra coisa, mas tu tem que estar sempre fazendo de forma correta, leal, sem prejudicar ninguém. Tu tem que fazer o teu trabalho sem prejudicar ninguém e com dedicação, tentando fazer sempre o teu melhor. Às vezes alguém pode até achar que, mas esse aí é muito certinho, esse aí é muito Caxias, que é uma expressão que se utiliza, né? Mas não tem problema, não tenha vergonha de ser assim. Seja correto, faça o teu trabalho certinho, porque aí no momento em que surgir a dificuldade ou em que alguém fizer um mal, entre aspas, contra ti, tu vai poder argumentar, porque tu vai ter a consciência limpa de que tu construiu tua trajetória de forma correta. E se tu construiu de forma correta, tu vai ter moral para contrapor a quem em algum momento for contra ti. Eu acho que é mais ou menos isso. E Gilson, para quem quiser te acompanhar, tanto no canal Joga, nas tuas entrevistas, nas tuas transmissões e no diário, como é que faz? Como é que faz lá para entrar? Quais são os nomes das tuas páginas? Passar limpo aí, então, o que onde eu desenvolvo meu trabalho. Meu perfil no Facebook é o mesmo desde antes de eu me formar, é Gilson Pinto Alves.
Esse é o meu perfil pessoal no Facebook. Tem também @GilsonPintoAlves no Instagram. A página mais voltada ao esporte é Canal Joga no Facebook. O Joga, como vocês já referiram ao longo da entrevista, não é por acaso. O J e o O é jornalista e o G e o A é Gilson Alves. Por isso ficou o Canal Joga no Facebook. Quem puder curtir a página de alguma forma me ajuda sempre. Uma curtida mais ajuda nesse processo aí de ampliar o nosso alcance. E no Facebook, ou melhor, no Instagram, é @canaljoga. Então, bote Canal Joga, seja no Instagram, seja no Facebook. E Gilson Pinto Alves, se quiser mandar um recado ali para eu aceitar como amigo também, a gente responde, seja na página do Canal Joga, seja no perfil pessoal Gilson Pinto Alves. E muito obrigado pela oportunidade aí. Nós que agradecemos, Gilson. É um prazer te receber aqui. Passou muito conhecimento para nós, não só do futebol do interior, mas também do jornalismo, que para nós é muito importante na nossa formação, né? Então, realmente, muito obrigado pela tua participação aqui hoje. Eu que agradeço, fico sempre à disposição da UFN, que na minha época a gente chamava só de Unifra, né? Porque foi aqui que eu repito, né? Que tudo começou. Quando entrei no jornalismo, não tinha certeza o que eu queria, foi na passagem pela Unifra que eu acabei descobrindo qual a editoria ou qual o caminho que eu deveria seguir no jornalismo. Então, muito obrigado pela oportunidade e fico sempre atenderei aos convites desde que a gente consiga organizar nos horários aí que não coincidam com nossos compromissos profissionais. Obrigado mesmo. E bom, Gilson, novamente um prazer ter aqui, um prazer, todo o conhecimento que traz para nós. E este foi mais um Camisa 10, o programa que passa no Spotify, na Rádio Web UFN e no YouTube. E o programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da UFN. Tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na central técnica, os craques Alan Carrion e Clenilson Oliveira.